Olá pessoal, então vamos fazer um exercício usando o conteúdo sobre ruído que vocês já estudaram, sobre intensidade do ruído, adição de ruídos, decaimento do ruído com a distância. Então o exemplo que nós vamos dar aqui é o seguinte: vamos supor que você tem um ambiente aqui, esse quadrado aqui é uma sala de 6 por 6 metros. E nela estão trabalhando 4 profissionais. Profissional número 1, profissional número 2, 3 e o 4. Nessas posições. O número 1 e o número 4 estão exatamente no meio do vão aqui, fazendo 3 metros em relação à extremidade do quadrado. E o 2 e o 3 estão trabalhando no cantinho aqui. Então nós vamos ver uma tabelinha aqui para facilitar para vocês dos pontos 1, 2, 3 e 4. No ponto 1, esse ponto aqui, está trabalhando um eletricista. E ele não está usando nenhum equipamento produtor de ruído, não. Está passando cabo lá. Então, o equipamento aqui nenhum, e o nível de pressão sonora do equipamento a 1,5 metro é não aplicável, porque ele não está usando nada. Então, o nível de pressão sonora no ponto 1 é não aplicável, porque não está usando nada. No ponto 1, devido ao eletricista, tá? A gente quer ver, na verdade, o exercício é o seguinte: eu quero avaliar a situação do eletricista. Eu quero saber qual é o nível de pressão sonora no ponto 1. Então, qual que é a influência do ponto 2 sobre o ponto 1? No ponto 2 está trabalhando um marceneiro. Ele está usando uma parafusadeira, cujo ruído é 86 decibéis, dBA. Ruído a 1,5 metro. Então, quer dizer o seguinte: esse ponto 2 aqui, ele está com a parafusadeira a 1,5 metro dele em qualquer direção. O ruído produzido por essa parafusadeira é 86 decibéis. Com isso, qual que é o valor do nível de pressão sonora no ponto 1 devido ao trabalho do marceneiro do ponto 2? Ele vai ser X. Você que vai ter que descobrir, é um exercício que você vai ter que saber quanto que é o X. Da mesma forma, o marceneiro, tem um marceneiro no ponto 3, que está usando uma parafusadeira de 86 dBA a 1,5 metro, produzindo então uma influência de Y decibéis no ponto 1. E o ponto 4, nele está trabalhando um serralheiro que está usando uma lixadeira, e essa lixadeira produz um ruído de 98 decibéis a 1,5 metro. E isso, como que isso vai repercutir no ponto 1? Vai ser Z decibéis. Vocês vão ter que pensar também. Bom, qual que é o exercício? Determinar os valores X, Y e Z das influências dos pontos 2, 3, 4 sobre o eletricista no ponto 1, a exposição ao ruído que o eletricista está devido a esses 3 trabalhadores, e, utilizando o método gráfico, eu não vou fazer a maldade com vocês de usar o método algébrico, utilizando o método gráfico, determinar o nível de pressão sonora ao qual o eletricista está exposto. Então, o que eu quero saber no final é qual é a exposição ao ruído deste eletricista trabalhando nessa sala, nessas condições. Então, bom trabalho a todos. Vocês vão fazer isso numa folha de papel, igual está aqui, manuscrita. Utilizar o gráfico, o ábaco, cola o ábaco aqui na folha, resolve o exercício e vocês vão tirar uma fotinha e mandar para mim no meu WhatsApp ou no meu e-mail, tá bom?